Guys! Liana de House aqui de novo. Eu tô só esperando o dia que vocês vão fazer uma abaixo-assinado pra pentear o cabelo antes de fazer os vídeos. Vamos começar a dar uma dificultada no conteúdo aqui do canal? Vamos, né? Hoje eu vou explicar pra vocês uma coisa. Assim, é simples, mas dá nó na cabeça de tanta gente, que é o seguinte. Frase sem sujeito. A frase sem sujeito, no português, ela é muito comum, né? É muito comum. A gente fala muito, assim, nem percebe, mas olha só, vamos pegar um exemplo aqui. Faz muito frio lá fora. Tá muito frio hoje. Quem tá praticando a ação de estar frio ou de fazer o frio? Não tem sujeito nessa frase. Então, em português, a gente fala sem o sujeito. Mas acontece, meus queridos, que em inglês não pode ter uma frase que não tem sujeito. É isto. Em inglês, se não tem sujeito na frase, ela tá lá assim, largada no mundo, sem sentido, solitária. Ela precisa de quê? De alguém ali. E este alguém, para ela, vai ser quem? Quem? It. Você coloca o it na frase. Quando você pensa numa frase, na tradução dela, né? E em português ela não tem sujeito, a princípio você pensaria o quê? Ferrou, o que eu faço agora? Mas agora, depois dessa aula, você vai pensar o quê? É só colocar um it aqui. De nada. Mas então vamos lá, vamos ver alguns exemplos e algumas explicações. Como eu já disse, em português a gente tem sujeito inexistente, sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito fulano de tal, sujeito escrito aquilo. Em inglês não, tá bom? Em inglês não. Todas as frases em inglês precisam de um sujeito. Só tem uma situação na qual você vai escrever uma frase que não tem sujeito. Essa situação é a frase imperativa. Frase imperativa é faça isso, faça aquilo, não esqueça de tal coisa, quando você está impondo alguma coisa, mandando alguma coisa, ou dando uma orientação diretamente a alguém, tá? Não esqueça de passar álcool gel. Isso é uma frase imperativa, não tem sujeito, naturalmente, no inglês também não tem. Só aí, tá? Em inglês, em todas as outras situações, quando você pensar em uma frase, você vai pensar em português, né? E aí você pensou na frase e pensa, putz, isso aqui não tem sujeito não. Se não tem sujeito em português, coloca it em inglês, tá? Combinado? Não se esqueçam mais disso, hein? Eu vou estar de olho. O it é um pronome impessoal, por isso que é ele que será usado, tá? Todos os outros pronomes são usados para pessoas. Lembra quando a gente explicou o pronome e falou que it era usado para coisas, animais, objetos, e animais ainda quando você não tem sentimento, né? Porque a gente, pelo menos, quando tem um animalzinho, um bichinho de estimação, a gente chama de ele ou ela, né? He ou she. Então, quando for algo impessoal, você vai usar it, certo? Se você não lembra dessas explicações dos pronomes, eu vou deixar no card aqui, tá? Tem uma aula, o Fábio que explicou, se eu não me engano. Vai lá e assiste, que tá bem explicadinho, tá muito boa aquela aula. Retomando, o it não precisa ser traduzido, então. Claro, numa frase que tenha um sujeito, ele vai cumprir um papel ali. Mas quando não tem, você não precisa traduzir, entendeu? Só que ele precisa estar lá. Você não vai traduzir, mas ele tá lá. It's raining today. It's raining today. Está chovendo hoje. Viu? Eu não traduzi o it, mas ele tá lá. Ele tem que estar, só que ele não tem tradução. It's raining today. E quando isso acontece, isso o quê? O uso do it sem tradução. Você coloca ele na frase só para ter um sujeito ali na hora de falar e de escrever, mas não tem uma tradução. Isso é chamado empty subject, sujeito vazio. Ou ainda, empty object, objeto vazio. Porque ele não vai estar se referindo a nada em particular, entendeu? Ele só está preenchendo uma lacuna. É isso. Então vamos ver mais alguns exemplos. Seguindo a linha da chuva, né? O melhor exemplo é quando você vai falar de tempo, né? De clima. It's raining a lot these days. Já dificultei o exemplo aqui, né? It's raining a lot these days. Está chovendo muito esses dias, tá? Está chovendo muito. Já comecei ali, ó, com está. Não tem sujeito a minha frase, mas em inglês o it está lá.
It is not good to eat fast food every weekend. It is not good to eat fast food every weekend. Não é bom comer fast food, que em português a gente chama de fast food também, todo fim de semana. Quem foi que disse? Então, olha só, percebam que eu já comecei com não é bom, tá? Não é bom. It is not good ou it isn't good. Não é bom, tá? Viram como é simples? É simples, mas até a gente se acostumar, leva um tempinho. Tem que prestar bastante atenção no começo para poder virar um hábito, né? E aí depois você nem percebe que tá colocando it nas frases que não tem sujeito. Eu espero que eu tenha conseguido fazer isso de fácil entendimento para vocês, tá? Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente responde, tá bom? Thank you very much. Kisses.